Os pais, quando eles são muito bonzinhos, eles acabam tirando a autoridade do filho. Porque o pai, quando ele é bonzinho, ele sempre está ali fazendo para o filho. Não deixa o filho fazer. Muitas das vezes não consegue ensinar o filho. Vai lá e faz. Esse é um grande erro dos pais. E aí, depois essas crianças vão crescer e vai ser um adolescente daquele que não se preocupa, que se acomoda. Um adolescente que não se preocupa, que ele subiu de nível, que ele precisa trabalhar, que ele precisa ajudar nas atividades básicas em casa, porque não foi ensinado quando era criança. Então hoje eu quero ensinar você a trazer esse novo hábito para dentro da tua casa, se você é uma mãe, se você é um pai que faz tudo pelo filho. Na minha casa, eu tenho duas crianças. Tem uma criança que é uma adolescente, já não é criança, né? Uma adolescente com 13 anos. E tenho um de 8 anos. Então, eu faço o quê? Como eu aderi um novo hábito para que eu possa colocar essa rotina neles, para que eu possa fazer com que eles tenham habilidade, conhecimento e que eles também praticam o básico do dia a dia. Então, quando meu filho acorda, ele tem o compromisso de fazer as atividades básicas dele. Eu não vou lá e sirvo um café para o meu filho, eu vou e deixo ele se virar sozinho, eu deixo ele fazer. Mas antes disso tem o quê? O ensinamento, tem que ensinar o perigo daquilo, como fazer aquilo. Então, esse é um dos grandes erros dos pais, é ir lá e fazer isso para o filho. Então, desde o arrumar da cama, o material de escola. Então, nós pais somos o que é para direcionar. Quando Deus nos deu os filhos, ele nos deu como um presente, como uma flecha, como a Bíblia diz. E essa flecha, ela é para ser instruída pelo pai e pela mãe. Então isso é uma missão não só da mãe, mas do pai também. O pai e a mãe têm que estar presente na educação dos filhos, conduzindo os filhos em cada situação, como deve fazer, os riscos que aquilo tem e quando for ensinar, acompanhar o ensinamento por um bom período. Porque aí depois você pode deixar o seu filho fazer sozinho, porque ele vai entender qual é o perigo daquilo dali. Porque muitas das vezes os acidentes acontecem porque os pais dão também essa legalidade para os filhos, mas não instruem, não ensina como deve fazer, não ensina quais são os riscos que aquilo pode trazer para a criança. Então, quando nós pais se dedicamos para instruir os nossos filhos a como fazer o básico do dia a dia, ali a gente está ensinando a criança o caráter dela, o compromisso dela, a responsabilidade que ela precisa ter. Porque por mais que ela é uma criança, mas ela precisa ter responsabilidade com ela dos cuidados básicos, que ela precisa acordar, precisa arrumar a cama, ela precisa escovar os dentes, ela precisa tomar o café na hora certa, almoçar antes do almoço, não pode comer o doce. Ela precisa ter esse entendimento que se ela comer o doce, ela não vai sentir vontade na hora de almoçar, não vai sentir aquela fome para poder se alimentar direito. E isso quando acontece que a criança não se alimenta, abre porta para a doença. Então nós precisamos trazer essa consciência. Nós não podemos tampar o sol com a peneira, precisamos ser realistas. Precisamos compreender que a criança também tem habilidade. Porém, ela tem algumas limitações que nós também precisamos entender, compreender e respeitar. Eu sempre digo, a vida ela é feita de fases e cada fase ela precisa ser respeitada. Eu posso até acelerar essa fase, mas o que eu não posso é pular essa fase. Então eu preciso deixar o meu filho a ser criança, eu preciso deixar ele viver aquela fase ali, mas eu também preciso entender que aquela fase ali tem as responsabilidades em um nível. E quando ele muda de criança para adolescente, eu preciso entender que eu também preciso respeitar aquela fase, mas aquela fase também tem limite, aquela fase também tem compromisso, naquela fase também tem as responsabilidades que os filhos precisam executar. E quando os pais
não permite os filhos fazer, vai lá e faz por eles, aí vira uma sobrecarga mental, emocional e física também. Então talvez você esteja hoje se sentindo cansada, cansado, exausto, porque está sobrecarregado mentalmente, fisicamente, espiritualmente, porque está pegando responsabilidade no qual era para você conduzir, no qual era para você instruir, mas você pegou para você e está realizando sozinho, sozinha, e isso está sendo um fardo. Então, se você quer se sentir mais leve, se você quer ver os seus filhos crescer, ser próspero, ser um homem governante, uma mulher sábia, instrui os seus filhos. E se não tem o entendimento de como iniciar essa instrução, busque ajuda de profissionais que entendem como instalar novos hábitos e instala esses novos hábitos dentro da sua casa para que a sua família seja uma família de sucesso. E se você gostou desse conteúdo, comente aqui embaixo de qual cidade você está ouvindo essa mensagem para que eu possa acompanhar até onde essa mensagem está chegando.